pessoas que nunca mudam de nível, porque no nível anterior, sempre elas deixaram algumas coisinhas que o faz voltar para lá. Aquela insegurança, né, que o faz voltar. Pedro, ele continuou, ele deixou lá os seus barquinhos. Então, na medida que algo aparentemente deu errado e veio incerteza ao coração dele, o que é que ele decide? Ele fala assim: eu vou pescar. Isso mostra também, gente, sabe o quê? A liderança de Pedro. Como um bom líder, Pedro falou assim: eu vou pescar. E os outros falaram: nós vamos também. Então, o líder, ele sempre vai influenciar pessoas. Ele sempre vai, quando ele abrir a boca, ele influencia pessoas. E isso é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade, porque se você influenciar as pessoas para o erro, você será cúmplice do erro delas. Você está entendendo? Se você influenciar pessoas para o erro, você será cúmplice do erro delas. Por isso que quando Pedro fala assim, eu vou pescar, ele não diz assim, vamos, ele fala assim, eu vou pescar. Porém, como ele era o líder daquela turma, os outros disseram, nós vamos também. Então você que lidera algo ou alguma coisa, preste bem atenção, a sua direção é muito importante para as pessoas. Elas precisam saber para onde você está indo, qual o seu propósito, qual a sua direção. E saiba, muito do que você faz vai influenciar pessoas. Eu lembro que domingo, aliás, quarta-feira, chegou um garotinho lá na igreja e eu percebi que ele cortou o cabelo assim de uma forma bem incomum, né? Não era muito comum. Ele sempre estava habituado com um certo corte. De repente ele mudou. Aí eu falei para ele assim, eu disse, rapaz, que legal, você cortou o cabelo, assim, ficou bem legal. Aí a mãe dele falou assim, é porque ele disse que ia ficar parecido com um pastor. Digo, ah, bom. Mas, nossa, não precisava disso tudo. Mas, interessante, de alguma forma serviu para influenciar. Espero que, não tenha, que o menino não fique traumatizado com isso. Mas o fato é o seguinte: quando você está à frente de algo, para o bem ou para o mal, você está influenciando, porque pessoas vão se inspirar em você, ou na sua palavra, ou no seu discurso. Isso é inevitável. Por isso que a gente tem que ter graça, a graça de Deus, né? Pedro, ele foi pescar, ele saiu do propósito dele, que era pescador de homens, ele voltou a pescar peixes, e resultado, ele arrastou vários discípulos com ele. Muda a cena. Lembre-se, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Você conhece essa história, né? Você já viu isso antes? Pois é. Ao amanhecer, versículo 4, olha. Ao amanhecer, Jesus estava na praia com os discípulos, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso você tem peixe para comer? Vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Minha gente, veja só, eu vou chamar isso aqui de santa ironia. Jesus, ele consegue tocar na ferida de uma forma tão interessante. Porque é o seguinte, ó, presta atenção, ele sabia que os discípulos não tinham pescado nada. Mas o que é que ele faz? Ele pergunta: e aí, vocês pescaram? Tem peixes aí para a gente assar? Traz uns peixinhos aí para nós. Cadê os peixes para a gente assar? Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas elas poderiam hoje facilmente ouvir isso de Jesus. Aquela pessoa que deixou de ir à igreja porque ela falou assim: não, eu vou logo resolver ali o meu casamento, depois eu venho. Eu vou logo dar atenção ali ao meu marido, eu vou obedecer às ordens dele para deixar de congregar, deixar de ir para a igreja, e depois eu volto. É mais ou menos assim esse versículo. É Jesus perguntando hoje para essa pessoa: e aí, o marido voltou? E aí, como é que ele está? Vocês estão bem? Como é que está a fé de vocês? É aquela pessoa que falou assim: não, sabe de uma coisa, eu vou logo trabalhar. Quando eu trabalhar bastante, eu vou resolver meus compromissos, eu vou primeiro ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico, depois eu sirvo ao Senhor. Aí vem Jesus e pergunta: e aí, já está rico? Já está milionário? Já prosperou? Só que na verdade a pessoa não pescou nada. Sabe por quê? Em João 15 ele explicou: sem mim vocês não podem fazer nada. É muita tolice a pessoa achar que pode fazer o que quer, pode fazer as coisas sem a direção e sem o carimbo de Deus. Não tem como. Olha, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Isso já tinha acontecido no passado. E agora vem Jesus, que é só para poder desmontar o camarada, diz assim: e aí, filhos, vocês pegaram algum peixe? E aí? Hoje é Jesus perguntando para você: e aí, deu certo os seus planos? Deu certo aquela sua ideia maravilhosa que você teve e não me consultou? E então, rapaz, como é que anda aquele projeto lá que você começou e não orou, não consagrou a Deus? E aí, deu certo ele? Tá bom? Já tá de posse de vitória? Você já está celebrando? Ele sabe que deu errado, gente. Ele sabe que não funcionou, ele sabe que você quebrou o nariz. Mas ele faz questão de dizer assim: e aí, deu certo? Como que diz assim? Funcionou sem a minha presença?
Você venceu sem eu estar com você? Ou seja, você aprendeu a lição ou não? Ah, que santa ironia de Jesus. Pois é, não pegaram nada. Só que aí Jesus dá uma ordem para eles. Ele fala assim, ó, joguem a rede do outro lado. De novo, a história se repete. Eles jogam as redes e aqui está escrito, ó, versículo 11, diz que eles pescaram 150 grandes peixes. Uau! Eles pegaram 150 grandes peixes. Que coisa maravilhosa. E aí, quando eles veem aquele milagre, eles reconhecem, sim, é Jesus. Agora, sabe o que é pior, entre aspas, de tudo? E olha o que Jesus faz. Quando eles arrastam aquele barco agora cheio de peixes para a praia, o versículo seguinte vai dizer: